E durante a campanha eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prometeu retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Mas especialistas alertam que os mesmos erros do passado não podem ser repetidos. A Aliceia se lembra bem de como era o extremo leste de São Paulo quando se mudou para o conjunto popular Juscelino Kubitschek no começo dos anos 80. Na época, a política habitacional do regime militar financiava a compra e a construção de imóveis com juros reduzidos. Foi a oportunidade que a família da Aliceia teve para sair do aluguel e ser dona da casa própria. Não tinha nada asfaltado, era tudo barro e tinha uma condução só, que era o 3755, não havia hospital na região na época, a dificuldade era extrema, tanto para manter o emprego, para ir até o local do trabalho. Esse modelo de habitação popular dos anos 80 foi reproduzido nos anos 2000 pelo projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal. Foi um período em que o país registrou recordes de novas moradias. Em 7 anos, o Brasil investiu cerca de 380 bilhões de reais, que resultaram em 4 milhões e 400 mil unidades habitacionais, beneficiando 20 milhões de pessoas. Números que correspondem a toda a produção de moradia popular no país durante a ditadura. Mas o programa Minha Casa Minha Vida repetiu erros do passado, com construções longe dos centros urbanos, em lugares onde há menos ofertas de empregos, obrigando os moradores a enfrentarem horas de viagem para chegar ao trabalho. Regiões sem serviços públicos, como escolas e hospitais, além de apresentarem pouca segurança. O Instituto Escolhas, ligado ao INSPER, fez um levantamento comparando os custos para a construção de moradias pelo Minha Casa Minha Vida. Morar longe não significa morar bem. Morar perto, com condições de vida digna, é aquilo que se espera de um programa habitacional do século XXI. Vamos oferecer aquilo que é bom, que é a moradia, mas vamos oferecer com a qualidade necessária, que é perto da escola, da educação, da saúde e, mais do que isso, das condições de segurança que são tão graves hoje em qualquer grande cidade brasileira. A partir do ano que vem, o novo governo pretende retomar o programa Minha Casa Minha Vida, que no governo do atual presidente Jair Bolsonaro foi rebatizado de Casa Verde e Amarela. Especialistas em habitação reforçam que a equipe de Lula não deve repetir os erros do passado, cometidos inclusive durante as gestões do PT. Investir em aluguel social e em moradias em menores unidades no centro urbano deve pautar os próximos modelos de habitação popular, já que a distância agrava a segregação social das pessoas mais pobres. A gente precisa entender que essa política de segregação, de deixar a população de baixa renda, os pobres, sempre longe, de tudo que é uma boa qualidade de vida, significa um custo muito alto que a sociedade brasileira não pode, não deve aceitar mais que seja pago, porque isso significa dor, sofrimento e, no final, perdas econômicas altíssimas para toda a economia do país. Você vê essas mudanças com bons olhos, Sakamoto? Olha, se o governo insistir naquele modelo antigo... Primeiro que é o seguinte, o governo tem que sepultar o modelo do governo Jair Bolsonaro de tentar transformar o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, num programa só de financiamento. Ele matou a faixa 1, que é a faixa que financiava, basicamente garantia 90% de subsídio para os mais pobres. Então, ficou sendo um programa basicamente de financiamento. Tem que subsidiar os mais pobres. Agora, não pode manter aquele modelo antigo, a reportagem foi muito bem nisso, de construir e expulsar os pobres para as periferias, que foi o modelo adotado em qualquer sistema de habitação na cidade de São Paulo, por exemplo, nos últimos 100 anos. Joga o pobre para a periferia onde não tem nada. Agora, será que há chance mesmo, da gente não ver essas moradias migrarem para as áreas periféricas? Há uma chance se o governo não centrar esforços de construção dessas moradias, de desapropriação de imóveis. Tem uma série de imóveis, por exemplo, na cidade de
de São Paulo, que são devedoras de milhões e milhões de IPTU, que poderiam estar sendo desapropriadas para moradia popular. E aí você compra, garante um financiamento popular, garante aluguel social nessas moradias, reorganiza, melhora esses prédios, faz com que a população habite o centro onde já tem esses projetos. O grande problema é que não adianta só o governo. Além do governo, tem uma força gigante que faz com que favelas queimem de repente em São Paulo, por exemplo, que é a especulação imobiliária. Então, você tem uma força grande de especulação imobiliária e todos os interesses por trás dessa especulação que vão tentar fazer o quê? Ficar com os terrenos mais valorizados no centro para prédios caríssimos, né? Prédios de escritórios, jogando o pobre a xepa para fora, para longe. Esse processo vai ter que contar com o apoio dos movimentos sociais, que vão ter que continuar reivindicando que o espaço no centro fique também com os mais pobres. Doutor Arnaldo, você acha que a presença da ex-ministra de Planejamento, Miriam Belchior, na equipe de transição pode ajudar na reformulação do Minha Casa Minha Vida? Veja, quer dizer, só voltando a esse assunto, quer dizer, o conceito atual dos bons arquitetos e planejadores urbanos é que a cidade seja dividida em microcidades, ou seja, que as pessoas não precisem se locomover horas para o trabalho. Se está na periferia, muito mais. Mas mesmo tendo transportes públicos, a ideia é que as pessoas vão a pé, de bicicleta para o seu trabalho. Ou seja, regiões das cidades em que você tem o comércio, o seu trabalho, a sua educação, ou seja, blocos autônomos disso. Ou seja, o pequeno comércio, não precisa ser as grandes supermercados, os grandes atacadistas. Então, esse conceito que é a grande revolução da coisa. Então, ao meu ver, quer dizer, precisaria ter pessoas no Ministério, e isso não depende do governo federal, obviamente, o estadual e o municipal acima de tudo. Então, que faça essa interligação e coloque essa ideia mais do que qualquer outra coisa. E se isso vingar, então você vai ter pessoas morando em qualquer parte da cidade, mas trabalhando já ali. Então essa é a ideia que precisa ser mudada antes de fazer qualquer planejamento.